Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa próxima aula agora será sobre a Europa, clima e vegetação. Uma coisa está ligada à outra. Aí, logicamente, se interfere nas paisagens que a gente vai encontrar na região ali da Europa, tanto do norte quanto do sul, na parte central, na parte leste, na parte oeste. São paisagens completamente diferentes, não só pelo aspecto humano, mas também pelo aspecto natural da região. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam algumas coisas que até então ficavam meio difícil de entender por que tanta paisagem diferente ali naquele continente tão pequeno. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco? Europa, clima e vegetação. Tanto o clima como a vegetação sofrem interferência de três elementos principais na Europa. A latitude, visto que por estar situada a altas latitudes, ou seja, mais afastada da linha do Equador, é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Predominam então climas frios e temperados. As massas de ar. Devido à sua localização, a maior parte da Europa é acometida por massas de ar vindas do Polo Ártico, deixando o ar frio e seco. E as correntes marítimas são as correntes, no caso, a principal delas, a corrente do Golfo, que deixa o ar atmosférico próximo ao litoral, menos seco e com menor variação de temperatura. Vamos lá. Latitude. Observe que a porção norte, de onde estão a Noruega, a Suécia, a Finlândia e Rússia, são atravessadas pelo Círculo Polar Ártico, ou seja, essa parte da Europa está dentro do Polo Ártico, o que explica climas mais frios nesse continente. Massas de ar. Por estar tão perto do Ártico, as massas de ar vindo do polo diminuem a temperatura na maior parte do continente, principalmente no inverno. Correntes marítimas. A corrente do Golfo México, morna, altera consideravelmente a temperatura e a umidade ao longo do litoral atlântico, principalmente na Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, a França, as Ilhas Britânicas e o litoral sul da Islândia. Essas áreas apresentam-se mais úmidas e com menor variação de temperatura ao longo do ano, bem menos variações que as áreas do interior do continente. Os climas. Clima frio ou frio polar. As temperaturas são muito baixas, com médias negativas, abaixo de zero, e com reduzido volume de chuvas. Assim, os solos ficam congelados a maior parte do ano. Só o verão, cerca de 3 meses, tem um solo descongelado. Essas são paisagens das áreas ao norte da Noruega, onde podemos encontrar os famosos ursos polares e a raposa do Ártico. Nessas áreas, durante o curto verão, cerca de até 3 meses, surgem e desaparecem a tundra. A tundra é uma vegetação arbustiva, plantas pequenas, que nascem, crescem, colocam frutos e morrem dentro do curto verão, no máximo 3 meses. Algumas frutas, como a cranberry, bilberry, blueberry, são utilizadas pelas faunas para garantir fonte de energia, principalmente depois de um longo inverno. Essas frutas são ricas em minerais e açúcares. Frio continental ocorre nas áreas, digamos assim, mais ao sul, onde, além do solo, o subsolo também descongela, o que permite o surgimento de certos tipos de árvores. Nessas áreas, boa parte do ano tem um branco dominando a paisagem. Podem ser vistas aí nesses locais as famosas auroras. São luzes coloridas na atmosfera, conhecidas nesse caso aí como aurora boreal. É nessa paisagem que está a região da Lapônia, terra do Papai Noel. Os verões duram um período menor que no frio polar e a presença humana, logicamente, é mais visível. Nesse tipo de clima, temos as florestas de conífera ou boreal, que na Europa também são chamadas de taiga, com árvores altas e em formato de cone,
que é uma adaptação para não juntar a neve, visto que neve é água e pesa. Se ela tivesse o formato das nossas florestas, com certeza quebraria os galhos. Essa vegetação apresenta pouca variação de espécies e fica bem diferentes em coloração no inverno. Temperado continental. Ocorre na porção mais interiorana do continente. Elas possuem grandes variações de temperatura, o que a gente chama de amplitude, entre o verão e o inverno. Podemos chegar a uma amplitude de até 60 graus de diferença, onde no verão pode chegar às marcas aí dos 30 graus e no inverno, em alguns locais, pode chegar a menos 40. Essas áreas são marcadas pela ocorrência da neve e ao longo do inverno, como por exemplo em Moscou, na Rússia, que fica todo pintadinho de branco, ou em Bratislava, capital da Eslováquia. Observe o telhado. O telhado é bem inclinado, da mesma forma que aquele tipo de árvores que eu mostrei para vocês, da boreal, é justamente para não juntar neve. Ou em Gdansk, capital da Polônia, que inclusive chega a ter esse mar aí congelado ao longo do inverno. Esse aí é Riga, na Letônia. Observe a quantidade de neve nas ruas. E isso dificulta o trânsito não só de pessoas, como também de veículos. Temperado com oceânico. É uma variação de temperado que sofre a influência do oceano, no caso aí, a corrente do Golfo. Nessa região, a amplitude térmica não são tão grandes. Os invernos são mais amenos e os verões mais brandos, com maior incidência de chuva. Por causa dessa umidade, em Londres, temos o fog, que é uma neblina criada pelo ar úmido e morno vindo do mar, com a corrente do Golfo, chocando-se com o ar frio que está sobre a ilha. Lisboa sofre menos ainda por estar mais ao sul e tem influência dos ventos secos vindo da África, que se originam no deserto do Saara. Porém, nessas áreas, temos a ocorrência de neve ao longo do inverno, como em Paris. Nessa foto, dá para ver aí a Catedral de Notre Dame. Olha direitinho na torre, dá até para ver a cocunda lá. Nas áreas de clima temperado, temos a vegetação original de floresta temperada, quase devastada pelos europeus para a implantação não só das cidades, como também da agropecuária e das indústrias. Nessas áreas, as árvores são altas e espaçadas. Observe o tamanho das árvores aí na imagem em relação a esse hotel, que tem 5 andares. São as florestas utilizadas para gravar os filmes de Robin Hood, por exemplo. Podem andar-se a cavalo dentro da floresta. Praticamente não existe arbustos aí. Clima mediterrâneo. Ocorre na porção sul do continente, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, com inverno instável e úmido e verões quentes e secos, devido aos ventos secos que sopram da África, que se originaram no deserto do Saara e que sopram para essa região. É uma região com poucas chuvas, concentradas no inverno. Observe que o telhado dessas casas aí, quase todos retos, como nos desertos. É muito utilizada para o turismo, como por exemplo aí na foto, a Andaluzia, na Espanha, ou na Sicília, na Itália, com as casas coloridas ou fortemente brancas, contrastando com o azul do céu e do mar. Entre as áreas mais famosas, temos as ilhas gregas, como Santorini, com um diálogo belíssimo das águas azuis do Mediterrâneo e o branco das casas e das pousadas dessas ilhas aí. Nessas áreas, temos a vegetação original de Mediterrânea. Essa vegetação original, formada por florestas de sombreiros, foi quase totalmente devastada, sobrando as vegetações secundárias de maquis, que é a arbustiva, e garriga, com a presença de árvores. O sul da Espanha, podemos ver várias áreas com maquis, ocupando áreas devastadas pelas antigas florestas mediterrâneas. Na ilha de Capri, na Itália, há a possibilidade de encontrar áreas já com garriga. As antigas florestas de sombreiro ainda podem ser vistas em pouquíssimas áreas, como na Salamanca,
na Itália, aproveitada para a extração da cortiça, já que elas possuem a casca muito grossa. Por fim, o clima semiárido ocorre próximo ao Mar Cáspio, numa área de depressão, com baixo índice pluviométrico, quer dizer, chuva, apresentando verões quentes e secos e invernos frios, com incidência de neve. Essa é uma imagem do Mar Cáspio, destacando os montes Urais à esquerda e embaixo, e a área de clima semiárido à direita. Nessa área, predomina a vegetação de estepes e pradarias, que são aquelas áreas de vegetação rasteira, os famosos campos naturais, como esse aí na foto. Essas áreas são muito aproveitadas por pastoreio, principalmente de ovelhas. A utilização de cavalo é uma tradição milenar nessa área. Existem torneios, inclusive, desse uso de animais. No caso, o cavalo. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula a respeito de clima e vegetação. Os dois, tanto o clima como a vegetação, têm influência, como eu falei, daqueles elementos que citei no início. No caso, a latitude, no caso, as correntes marítimas, no principal delas a corrente do Golfo, e as massas de ar, que se deslocam tanto do polo como do deserto do Saara. No caso da vegetação, ela acompanha o clima, ok? E destacando aí, a maior parte das florestas europeias, principalmente a floresta temperada, ela foi fortemente devastada pelas populações europeias. Seja ela para a implantação das cidades, seja ela para a implantação dos projetos agropecuários ou para a implantação das indústrias. Por isso, boa parte das florestas europeias já não podem mais ser vistas, apenas em pequenos bolsões. E o que se tem está preservado, não se pode mexer, a não ser que você reimplante esses elementos dessas florestas num total de 3 vezes a área que você vai tirar. Isso por lei. Ok? Meus amigos, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.